desenvolvimento de sistemas, conceito. O computador é uma calculadora de propósito geral. Ele funciona hoje em dia por meio de circuitos eletrônicos miniaturizados e por onde ele recebe os dados de entrada, calcula e gera uma saída. É como ter várias chaves onde elas ligam, desligam e enviando sinais para o microprocessador. Pergunta besta. Meu nome disso aqui? Hã? Gabinete. Gabinete. Mas com certeza muita gente aí pensou CPU. Né? Gabinete. Por quê? Porque a CPU, ou seja, o microprocessador, está dentro dele. Tá certo? Quando eu digo aqui que a programação basicamente é um sistema de liga e desliga de chaves, basicamente é isso. Quando você solicita que o VBA faça alguma coisa, nem que seja exibir uma mensagem, basicamente eu estou pedindo isso. Olha, liga para mim aí o disparador da mensagem e mostra para mim essa mensagem. Tá? Só que lá no processador ele vai entender um monte de zeros e uns que vai representar isso. Mas no fim das contas é isso que você vai fazer. Só que você vai fazer de forma alto nível. Você não vai mais numa máquina puxar uma alavanca, puxar um plug e apertar um botão. Né? Isso você vai fazer através de uma linguagem de alto nível. Tá certo, professor, a linguagem é inglês. Porque foram eles que inventaram, né? As nossas linguagens, infelizmente, só serviram para a título educacional, mas... Portugal, mas tiveram outras, mas elas não conseguiram decolar, ficaram basicamente no meio acadêmico. Então, em princípio, a programação é isso. Alguém assistiu aquele filme Jogo da Imitação? Olha aí. Né? Quem foi que criou esse negócio aqui? Aí foi o Alan Turing, né? O Alan Turing que hoje é considerado o pai da computação. Tá? O pai do computador é outro cara. É o von Neumann, que é o que estruturou como nós temos hoje o computador. Certo? A estrutura física, a arquitetura. Mas o pai da computação é esse cara, que era um criptólogo, que foi chamado para poder resolver lá a maquinazinha da Enigma, né? Beleza. Como é que o cara fez? Todo mundo queria ir lá para a mesa, pegar a informação, tentar decifrar de forma matemática. Ele fez também de forma matemática. Só que ele deixou uma máquina fazer por ele. Isso aqui, sabe o que é? Isso é o VBA. Isso é automação daquela tarefa pesada. Tá certo? Enquanto todo mundo queria fazer com fórmulas na interface ali, esse cara, dá não. Dá para criar alguma coisa para pensar por mim, fazer um trabalho pesado. Já que eu vou ter que fazer o que a gente chamou hoje de invasão de força bruta, porque ele já tentou fazer naquela época. Né? Então, essa máquina, o nome real chamada Bomb, né? Fazia. E esse aqui é um dos processadores mais rápidos que a gente tem, que é um Core i7, que é desse tamanho aqui. Eu já li em algum lugar que esse cara aqui é no mínimo 100 mil vezes mais rápido do que aquela máquina e do que a máquina do equipamento que estava na Apollo 11, que foi para a Lua, né? Ou seja, o nosso celular é mais rápido do que aquela máquina. Tá certo? Nem que seja aquele celularzinho da China, aqueles MK7580, né? Para quem não tem um Snapdragon, né? Isaac, vem para nós. A programação é como nós definimos quais chaves serão ligadas ou desligadas. No início, era realmente feito por meio de chaves, plugs e alavancas, ligando ou desligando a parte do programa, que vai instruir o computador ao computador para fazer alguma coisa. Isso. Nós estamos instruindo o computador a fazer alguma coisa. Quando você escreve um código, seja o mais simples que seja, a gente está dizendo para ele executar uma tarefa, seja ela simples ou complexa. É isso. Eu estou mandando ele fazer alguma coisa por mim. Tá certo? E toda vez que você faz isso, você está, na verdade,
por trás dos bastidores, simplesmente abrindo e fechando alguma coisa, para que ele possa executar. Tá certo? Então o programa que vocês vão fazer dentro do VBA, ele só não é um programa equivalente a um Java, por exemplo, né? Um Java não, a um C, um C++, porque esse código vai ficar embutido dentro de um arquivo lido somente pelo Excel. Ou seja, ele não é um arquivo externo que você vai poder externar, como o C++ já é um arquivo do tipo XL. Tá certo? Então ele vai ser, por isso que o nome é chamado de Visual Basic for Application, porque o Visual Basic é para a aplicação, para uma aplicação. Ele vai ficar sempre embutido dentro do arquivo. Você não pode externar, ele não fica do lado de fora. Tá certo? E essa aqui é a visão geral dos computadores que nós temos hoje. Então, um computador hoje, temos a memória principal, temos a CPU e os dispositivos de entrada e saída. Por que eu tenho que saber disso aqui? Porque imagine você que você está construindo lá um código e você comete um erro falho. Tipo, você vai mandar o Excel ler as linhas de uma planilha e você coloca lá, por exemplo, vamos imaginar que a tua planilha tenha 500 mil linhas. 500 mil linhas, certo? Você manda ele ler. Só que você coloca uma variável que ela só lê até 32 mil. Já entendeu onde é que eu quero chegar? Ou seja, eu vou estar dizendo para ele, olha, você lê essa planilha toda, que eu não sei quantas linhas tem, mas estou te dando aqui um espaço de 32 mil. Te vira. Vai chegar um momento em que ele vai executar e vai soltar uma mensagem na tela. Take overflow. Estou de pico. Simplesmente você jogou uma capacidade aqui para dentro da memória em que ela não pode suportar. Tá certo? Com muita sorte você vai travar só o Excel. Tá? Com muita sorte, você trava só o Excel. Aí você fecha o Excel e faz tudo de novo. Tá certo? Isso é para ser do mais simples. Porque você pode causar complicações, tipo de você. Outra coisa besta é você criar um loop infinito porque você esqueceu de colocar um stop. Aí ele vai rodar e você fica doido pensando por que esse bicho não terminou ainda. E ele está lá, trabalhando. Tá certo? E quando ele trabalha demais, tem um cara dentro do sistema operacional chamado escalonador de processo. Quem que disse aqui que está fazendo sistemas? Faz também? Está em que semestre? Terceiro? Então já viu sistemas operacionais. Está em que semestre? Estou no segundo. Segundo? Talvez tenha visto sistema operacional. Vi agora. Viu agora, né? Tem um cara chamado escalonador de processos. Esse cara é o responsável por pegar todos os processos que estão em execução, seja ele o Excel, o Word, o que você tiver lá rodando, ele que vai gerenciar e vai para a pilha da memória. Pergunta deixa, qual é o nome dessa memória principal? Então o escalonador de processo vai lá na memória RAM, né? E vai dizer o seguinte, olha, esse programa aqui, ele está executando um fluxo que está estourando o meu nível de processamento. Isso é anormal. Ou seja, ele controla, ele fica olhando o que cada aplicação está executando dentro da thread. E ele fica olhando lá e está vendo, mas que não está legal não. Quando ele mesmo não consegue finalizar o processo, na maioria das vezes ele faz o seguinte, quando ele não consegue finalizar o processo, ele vai mandar um alerta do sistema. No caso aqui, quem controla é um cara chamado kernel, certo? Ele vai receber aquela informação e ele vai ter que avisar o usuário. Só que às vezes ele não consegue avisar o usuário. Então a primeira coisa que ele vai fazer é chamado freeze, ou seja, congela a tela. E quando ele congela a tela, na maioria das vezes ele não congela só a aplicação. Ele congela tudo. Isso é só para dizer o que pode dar errado quando você faz alguma coisa que não sabe o que você está fazendo. Tá certo? Isso é só o por baixo. Então, essa memória principal, a gente tem que ter muito cuidado.
O dispositivo de entrada e saída vai dar problema quando você trabalha em rede. Tá? Ou seja, você vai trafegar muita informação, às vezes desnecessária. Por que desnecessária? Porque às vezes você não precisa trafegar aquela informação toda. Tá? Você pode executar isso lá no servidor, por exemplo, quem tem acesso, no caso, tem acesso a pegar a informação direto do banco. Tu pode mandar ele executar diretamente as views lá e te trazer só o resultado. É mais leve do que executar do lado do cliente, pegando os dados, porque ele vai vir trazer tudo via rede, montar na tua memória, deixar disponível para a tua ferramenta fazer o processo de quebra. Então, fica complicado. Solução, ou você executa isso direto lá no servidor de banco de dados e te devolve só o que você precisa, tá? Ou você traz tudo para você, executa e devolve só o resultado. Das duas, mas ficar trabalhando no tráfego, ainda tem detalhe. Se a tua rede for boa, mas se alguém precisar de prioridade, tipo o backup do outro servidor, que vai consumir 50% da tua banda, aí você já perdeu o trabalho. Tá? Então trabalhar com rede realmente tem alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção, mas isso a gente fala mais para frente. Marcelo? A grande diferença entre elas é que a compilada gera um programa executável e autossuficiente que roda em uma determinada plataforma. A interpretada precisa de um programa chamado de interpretador para ser executado. E tem um cara que são os dois, o Java. O Java. Quando eu falo de linguagem interpretada, linguagem compilada, eu estou falando disso. O Java, ele é um cara que pode ser interpretado e ele pode ser compilado. O C++, ele é um cara que compila. Ou seja, o Excel, o Word, tudo isso aí foi feito em C++. Tá? Segundo a Microsoft, ela disse que foi tudo feito em C#, eu não acredito mais. O C++ é mais poderoso do que o C#. De qualquer forma, ele gera um executável, ele gera um aplicativo. Certo? O Java não gera. O Java ele gera um ponto class que ele precisa de uma máquina virtual para rodar em cima dele. Tá certo? E o VBA faz o quê? O VBA ele é uma linguagem que ele está no meio termo. Ele tem uma pré-compilação, só que dentro da ferramenta. Não é interpretada, mas ele também não gera executável. Ou seja, ele é um cara esquisito, né? Então o VBA é uma linguagem que ele é compilada, mas internamente, dentro da ideia de desenvolvimento, tá? Ela fica embutida dentro do arquivo, dentro da aplicação, mas ele não é externado, ou seja, ele não gera um resultado do tipo um arquivo exe, tá certo? Ele não gera, que é isso que muita gente quer. Eu quero gerar, fiz um ótimo sistema aqui em Excel, eu quero gerar um exe. Mas não, aí não dá, né? Aí você vai ter que utilizar aplicações que façam isso. Tá? No C#, no Visual Basic, alguma coisa desse tipo. Beleza? André, né? Correto. Que é uma linguagem de programação, conceitos. Por meio da linguagem que podemos nos comunicarmos com o computador. Ele fala uma língua muito complicada chamada de linguagem de máquina ou binária. Por isso, os cientistas criaram linguagens mais próximas do homem para facilitar este trabalho. Isso aí, ó, é a coisa mais interessante do mundo. Eles conseguiram conversar com o computador através de uma linguagem que seria somente zeros e uns, só que até mesmo para os engenheiros daquela época era um negócio muito complexo. Então eles acabaram criando um sistema de palavras contraídas, né, chamada mnemônica, onde cada palavrinha dessa significasse uma ação, um conjunto de zeros e uns. Isso é a linguagem de máquina, hoje. Né? Molezinha aí, né? Essa linguagem aqui é conhecida como Assembly. Tá? É a linguagem ainda hoje utilizada na construção, por exemplo, de aplicações que vão dentro de microcontroladores.
como aquele Arduino que eu mostrei. Tá? Por exemplo, carros hoje mais modernos que tem aquele computador de bordo, já com o navegador embutido, com um bocado de recurso, tem um microcontrolador gravado em assembly lá dentro. Tá certo? Agora imagine, para escrever Hello hoje, ele vai ter que fazer isso aqui, né? Ainda bem que a gente não usa isso aqui dentro do Excel, né? Mas é só para mostrar o quanto a linguagem evoluiu, tá? Quando a gente está falando de programação, basicamente a gente está falando de situações lógicas. O que é uma situação lógica? É uma situação em que você só tem uma saída. Ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Ah, mas tem um meio. Não, o meio não é uma solução. Você tem uma saída para a direita ou você tem uma saída para a esquerda. Se você tivesse o meio como solução, então você teria 3 soluções. Só que ou você teria direita meio, ou você teria o meio e a esquerda. Vou voltar aqui. Esquerda, direita. Mas o que eu quero dizer é assim, você vai ter sempre 2 opções. Você nunca tem mais do que 2 opções. Mesmo que você tenha múltiplas opções, você só vai poder escolher ela por meio de seleção. Essas 2, ou essas 2, ou essas 2. Então, basicamente é isso. Eu só preciso saber se alguma coisa é verdadeira ou falsa. Tá? Para poder fazer essa representação, eu preciso armazenar esses valores. Para depois eu testar. Ou para depois saber se aquilo ali está correto ou está errado, se funciona ou não. Para poder fazer isso, eu armazeno em um cara chamado variável e um outro cara chamado constante. Simplificadamente, qual é a diferença? A variável, ela é mutável, ou seja, o tempo todo eu vou estar alterando o conteúdo dela. Tá certo? Sempre vai estar mudando. Ou ela vai estar cheia, ou ela vai estar vazia. Mas vai ter um cara que eu posso precisar manter o conteúdo dela constante. Sempre. Toda vez que eu carregar minha aplicação, aquele valor tem que aparecer. Exemplo. Constante. Tá certo? Então, esses 2 tipos aqui, essas 2 variáveis, esses 2 tipos de armazenamento da memória, lembrando, isso aqui fica na memória, esses 2 caras aqui, variável e constante, vão estar na memória disponíveis assim que a sua aplicação entrar em execução. Tá? Então, exemplo do mais simples, tá? Eu quero contar a quantidade de produtos de uma lista que está lá numa planilha. Aí você aperta o executar e ele vai rodar isso aqui. Quando ele estiver executando, lendo linha a linha, ele vai estar contando e pode estar armazenando esse valor numa variável. Então, a variável é contador. Qual a linha agora? Linha 1. Linha agora? Linha 2. Linha 3. Linha 4. Linha 5. E assim vai. Isso é uma variável. Tá? Constante. A constante é o seguinte, eu quero contar todas as linhas, certo? E eu quero contar todas as linhas. Não. Digamos que seja um programa de contabilidade financeira lá do departamento de RH, né? Aí o que acontece? Quanto é que é o desconto do FGTS? É 8%, né? 8%. Isso ainda é 8%, né? O governo não mexe ainda não, né? Pronto. Mas um dia pode? Um dia o Temer pode amanhecer lá, ver o... Deixa eu aumentar o imposto. Esse 8%, ele é um constante. Certo? Então, quando o programador vai criar a aplicação, você vai colocar esse 8% como constante. Vai deixar lá. E toda vida que chegar ao final do mês e for calcular o salário do funcionário, vai pegar o salário bruto do cara, vai começar a tirar os descontos, né? Vai acrescentar uma besteirinha ali que ele ganhou, né? Um bônus, e vai descontar esses 8%, que já está lá. Ele não precisa se preocupar com isso, já está lá. É os 8%. Tá certo? Então, constante já existe. Só fica funcionando quando a aplicação começa a rodar. Tá
certo? A partir do momento em que ela fechar, zero. Então, aqui tem duas coisas que você tem que entender. Variável e constante. Variável muda. Constante não muda. Beleza?